Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade aqui ao nosso módulo 1 do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. Nesse módulo, nós estamos aprendendo sobre propriedades dos fluidos. Nós já vimos até agora massa específica, discutimos um pouco de massa específica e densidade, vimos também bastante sobre viscosidade, uma característica muito importante dos fluidos e que vai estar super associada a como que eles vão poder se movimentar, né? E nós vamos ver agora uma outra propriedade. Essa propriedade que nós vamos começar a discutir nesse vídeo de agora é a chamada pressão de vapor, tá bom? A pressão de vapor, ela é o quê? Muitos já ouviram falar, né? Já conhecem o conceito de pressão de vapor lá do ensino médio. Ele é bastante comum nesse sentido, mas ele é muito importante dentro. Ele é bastante comum quando a gente estuda física, química, né? Essa questão de propriedades da matéria, né? Mas ele vai ser muito importante também dentro do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1, porque ele vai delimitar pra gente uma série de condições. Tá bom? Só que olha só, a gente discutiu alguns vídeos atrás do conceito de fluido contínuo, de meio contínuo, tá bom? Naquele vídeo, naquela hipótese, a gente estava discutindo o quê? Como que eu vou modelar um fluido? Isso porque a gente sabe que líquidos e gases, eles são compostos, então, por moléculas, né? E é justamente a interação molecular, né, as forças de interação molecular, que trazem todas essas características. Então, a viscosidade, a densidade, né, a própria pressão de vapor, todas elas são consequência da interação molecular que nós temos entre os elementos, as moléculas, no caso, do nosso fluido, seja ele um líquido, seja ele um gás, tá bom? A questão agora é o seguinte: a pressão de vapor, ela vai estar associada então à troca de fase justamente entre o líquido e o vapor, e o gás, tá bom? E nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado, porque é nessa troca de fase que a gente então vai mudar as características, né? Quando você tem água líquida mudando para água no estado gasoso, vapor, né? Você tem variações significativas de propriedades. Então quando você faz uma análise, você tem que tomar muito cuidado para ver se você não passa alguma dessas fronteiras. Isso poderia acontecer se você simplesmente fizesse uma análise considerando que você tem um fluido modelado como um meio contínuo, tá bom? Só que se você não respeita essas fronteiras físicas, pode ser que você comece a falar em condições nas quais a água, por exemplo, deixou de estar líquida, ela passou para o estado de vapor e você não se preocupou com esse detalhe. Então você continua achando e analisando o seu sistema como se ele fosse ainda líquido, mas ele não é mais, tá bom? Então é justamente nessas características, né? A pressão de vapor vai estar um conceito associado para a gente ver essa transição do líquido para o gás, tá bom? Claro que isso não funciona só para água, isso funciona para qualquer substância nesse sentido, que vai ter essa transição do líquido para o gás, tá bom? Só que vamos pensar o seguinte: o que é a pressão de vapor, afinal de contas, tá bom? Vamos começar então pensando da seguinte maneira. Vamos imaginar que nós temos um recipiente, tá? Eu vou colocar aqui do lado. Imagina que nós temos um recipiente que eu vou colocar um líquido. Para facilitar a nossa análise, eu vou colocar então só água, tá bom? Nós temos água dentro desse recipiente. Imagina então que eu tenho uma tampa. Eu só tenho água lá dentro, tá bom? Eu não tenho dentro desse recipiente mais nada, não tenho nenhuma outra fase, eu não tenho ar, tá? Eu tenho uma tampa, então eu tenho um volume de água líquida, tá? Eu não tenho gás e eu tenho uma tampa que fechou de maneira bem hermética ali o meu sistema, tudo bem? E essa tampa, ela está presa num êmbolo, então eu consigo, por exemplo, puxar ela para cima. E é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou então deslocar esse êmbolo para cima, eu vou criar um volume, então, que estaria, a princípio, vazio entre o líquido e o meu êmbolo, tá bom? Essa é a minha superfície do êmbolo. Aí você pode falar, a água em si, ela não vai expandir, né? Se eu considerar nesse modelo aqui que a água vai ter uma variação de densidade, a água líquida, no caso, vai ter uma variação de densidade muito, muito baixa em função dessa minha variação, né? Realmente a pressão aqui é muito baixa, né? Então na hora que eu puxo, eu crio uma espécie de vácuo aqui em cima, né? Só que tudo bem, eu não vou ter variação, tipo, essa variação de pressão não vai fazer com que minha água expanda. Isso daqui não é um gás, isso daqui é líquido ainda, então ela não vai. Então, a princípio, eu vou considerar que essa parte aqui de cima, ela vai ficar com pressão zero, no caso, ela não tem nada aí, não criei nada, né? Ela teria pressão zero aí dentro, eu não teria gás, eu não tenho ar, não tenho nada aqui dentro, nessa parte de cima, né, acima da minha superfície líquida, para
criar o conceito de pressão, tá bom? O conceito de pressão eu vou definir aí para vocês lá no módulo 2. Então, se você está assistindo, depois dá uma procurada lá no módulo 2, que logo no comecinho do módulo 2 eu defino o conceito de pressão. Mas, de qualquer forma, em poucas palavras, a ideia do conceito de pressão é o quê? É justamente o impacto das moléculas de gás ou do fluido que você está considerando batendo nas suas superfícies. Como aqui em cima eu não tenho nada ainda, né? Então eu não tenho pressão. A pressão aqui em cima é zero, a pressão absoluta é zero, eu tenho vácuo aqui em cima, tá bom? O que se observa? O que se observa é que esse vácuo ele não vai ficar como vácuo. O que vai se observar é que, com o passar do tempo, vai sim surgir uma pressão nessa região, tá bom? Essa pressão vai surgir porque a gente vai verificar que parte da água líquida que estava nessa parte aqui de baixo, né, ela vai então passar para o estado de vapor, tá bom? Essa parte dessa água aqui ela vai vaporizar e esse gás então vai ocupar essa região aqui de cima, tudo bem? E conforme ele ocupa essa região, então vai surgir uma pressão lá dentro. Essa pressão é justamente a pressão que a gente chama de pressão de vapor. Ela vai ser encontrada, então a pressão de vapor ela vai ser atingida quando eu encontrar então uma condição de equilíbrio, né? Eu tenho moléculas que estão aqui na parte de baixo, né, do meu fluido, né? Algumas dessas moléculas que estão aqui embaixo, elas eventualmente têm mais energia do que é necessária para fugir então das forças intermoleculares das moléculas vizinhas. Então essas moléculas que têm mais energia, elas conseguem se desprender dessas forças intermoleculares que foram criadas pelas moléculas vizinhas e elas então conseguem partir para essa parte aqui de cima. Elas conseguem então passar do estado líquido para o estado gasoso, tudo bem? E isso vai acontecer, conforme isso acontece eu começo a aumentar a quantidade de gás que eu tenho aqui dentro, eu consequentemente vou aumentando a pressão e essa dinâmica vai se desenvolver até que eu atinja o equilíbrio. Esse equilíbrio vai acontecer quando eu atingir então a pressão de vapor do líquido a esta temperatura, tá? E isso é muito importante, a esta temperatura. Então, para a temperatura que eu estou considerando, vai chegar um momento em que mais moléculas vão partindo da parte líquida para a parte gasosa. Conforme eu aumento a massa de gás, a massa de vapor aqui no caso, essa pressão vai subindo, né? E conforme eu atinjo essa pressão de saturação, que nós vamos chamar, né, a gente vai encontrar um equilíbrio então. Então a partir desse momento, as moléculas, eventualmente mais moléculas líquidas podem passar para a fase gasosa, só que eventualmente também moléculas gasosas retornam à fase líquida e isso atinge um equilíbrio. Então nós vamos então ter agora um vapor aqui em cima que vai estar então a essa pressão de vapor, tudo bem? A pressão de vapor, ela passa a ser o que então? Ela passa a ser uma determinada pressão para a qual naquela temperatura, e isso é muito importante, naquela temperatura nós temos um equilíbrio entre as fases líquida e a fase gasosa, tudo bem? Por que isso é muito importante? Conforme a gente aumenta a temperatura, a nossa pressão de vapor, ela aumenta também, tá bom? Então, conforme, né, quando a gente tem, por exemplo, a temperatura ambiente, né, a pressão de vapor é um valor bem pequenininho. Conforme a gente aumenta a temperatura, as pressões de vapor vão crescendo. Não é à toa, também, quando a gente já pode falar disso, quando você fala a pressão de vapor a 100 graus Celsius, pressão de vapor da água a 100 graus Celsius, é a própria pressão atmosférica. Ou seja, para você conseguir equilibrar, toda a atmosfera deveria ser massa de água. E claro, você não tem isso, então toda a água quer virar gás, que então quando você chega nessa fase de ebulição. Então todo o processo de ebulição acontece porque agora a temperatura da água está tal que ela equilibrou, né, com a pressão, né, a própria pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, então toda aquela massa quer virar gás, tudo bem? Quer virar vapor, tá bom? Isso acontece, por exemplo, um exemplo muito clássico que nós temos é quando você pega uma bebida que está fria, né, num copo frio. Então, o ar à sua volta, ele contém vapor de água, né? Conforme esse vapor de água se aproxima daquela superfície do copo que está fria, aquela região é fria, ela tem uma pressão de vapor menor do que externa. Só que como já tem vapor ali, como eu tenho uma massa de vapor alta naquela região e teoricamente naquela região a pressão de vapor é menor do que fora, né? Então naquela região eu tenho muito líquido, muito vapor, mais vapor do que deveria, porque ali a temperatura ficou baixa. Então, de novo, se a temperatura é baixa, caberia menos vapor de água, né, na minha mistura gasosa. Então esse excesso de água então ele vai condensar na superfície do copo e por isso que você vai ver todas aquelas gotículas se formando, tudo bem? Esse fenômeno também todo mundo conhece ele, né? Então tanto quando você ferve água ou quando você vê gotículas de água que se formam na superfície de um copo frio ou de uma superfície fria, tudo isso está associado então a essa troca de fase que vai estar associado então principalmente a esse conceito de pressão de vapor. De novo, o conceito de pressão de vapor ele é extremamente dependente da temperatura
que nós estamos considerando. Então a gente sempre tem que considerar, para um escoamento que vai ser analisado aqui dentro da mecânica dos fluidos, qual que é então a temperatura que ele está, para saber então quais são os limites de pressão. Isso porque, então, de novo, se a gente pensar num escoamento, se eu, por exemplo, a gente vai ver isso mais para frente em alguns módulos do curso, mas se a gente acelera esse escoamento, se esse escoamento, então, ganha velocidade, né, isso pode acontecer, por exemplo, num bocal, né, então eu tenho um escoamento que eu vou ter uma redução de área, por causa dessa redução de área, então eu vou acelerar o meu escoamento. Uma consequência disso vai ser, então, o decréscimo, né, a diminuição da pressão na minha região de escoamento mais acelerado. O que vai acontecer é o seguinte, se naquela região que eu tenho um decréscimo de pressão por causa do aumento da minha velocidade, se a pressão cair e cair a ponto de encostar ali na nossa pressão de saturação para aquela temperatura, então ali eu vou ter troca de fase, tá bom? Então pode ser que eu comece no meu bocal, a minha água líquida comece, entre aspas, a ferver. Ela vai começar então a formar gás ali dentro, ela vai passar para o estado gasoso. Tudo bem? Ela vai criar então bolhas dentro do nosso escoamento. Então se eu tenho um determinado escoamento e ele acelera, pode ser então de líquido, por exemplo, ele vai acelerar, pode ser que naquela região que ele está mais acelerado, então ele vai criar uma bolha, ele vai criar um vapor, né? Uma bolha de vapor daquele mesmo líquido que vai então seguir com esse escoamento. Isso em si não é tanto problema. O problema pode acontecer depois com o que acontece com essa bolha, tá bom? Tanto que esse fenômeno que eu estou falando agora, que é o surgimento de uma bolha, que depois vai ser convectada, então ela vai ser carregada pelo escoamento e ela vai trazer consequências para o escoamento depois, esse fenômeno é um fenômeno chamado de cavitação, tá bom? Mas o fenômeno de cavitação ele é interessante por si só e eu vou dedicar uma aula inteira para ele, tá bom? A gente vai falar só sobre cavitação. A ideia, então, do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1 é o seguinte, dentro desta disciplina, nós não vamos considerar, por exemplo, fenômenos com os quais, aliás, não vamos considerar escoamentos que vão ter trocas, né, mudanças de fase. Como eu já falei lá no começo do curso, existem disciplinas que sim se preocupam com essa mudança de fase. Então, escoamentos multifásicos, né, uma disciplina que lida justamente com essas características. Tá? Dentro do escopo da disciplina de Mecânica dos Fluidos 1, nós não vamos considerar a troca de fase. Então, não vamos considerar gás virando líquido e nem líquido virando gás. Mas é importantíssimo que a gente conheça esse conceito para a gente sempre ter, então, como consideração se as nossas análises estão respeitando a questão de pressão de vapor. Ou se em determinado ponto do nosso escoamento a pressão ficou tão baixa que eventualmente ela chegaria a ficar da ordem da pressão de vapor ou até menor, e isso então teria como consequência a formação de bolhas dentro do nosso escoamento. Tá bom? Esse é o principal escopo dentro do curso de Mecânica dos Fluidos 1 dessa propriedade, que é a pressão de vapor, tá bom? De novo, ela é muito importante para uma série de outras disciplinas, mas dentro do curso de Mecânica dos Fluidos, pelo menos, o importante é delimitar essas características de contorno, né? Delimitar essas características de até onde os nossos modelos podem ser aplicados, sem levar em consideração a mudança de fase, e também trazer essa discussão sobre o fenômeno da cavitação. Mas, de novo, o fenômeno da cavitação eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Então eu vejo vocês lá. Até mais!